Quando Deus está prestes a transformar a sua vida de forma extraordinária, Ele não age no silêncio total. Há sinais, há movimentações, há presságios espirituais que só os olhos atentos conseguem perceber. E se eu te dissesse que muitos desses sinais já podem estar acontecendo ao seu redor neste exato momento? Neste vídeo, guiados pelos ensinamentos do Santo Padre Pio, vamos revelar os sinais ocultos que indicam que uma grande bênção está prestes a ser derramada sobre sua vida. Fique comigo até o final e descubra como reconhecer esses sinais e se preparar para o que está por vir. Muitas vezes, caminhamos pela vida como se estivéssemos em meio a uma névoa. Sentimos que algo está para acontecer, mas não conseguimos definir exatamente o que. Em certos momentos, tudo parece desmoronar. As dificuldades se multiplicam, os caminhos se fecham e o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Mas é justamente nesse cenário que, segundo o Padre Pio, o céu está mais ativo do que nunca. Padre Pio, um dos maiores santos do século XX, não apenas viveu uma vida de profunda intimidade com Deus, mas também experimentou sinais e fenômenos místicos que desafiam qualquer explicação humana. Ele recebia os estigmas de Cristo, lia corações em confissão e tinha comunhão constante com seu anjo da guarda. Mas, mais do que isso, ele sabia reconhecer os momentos em que Deus estava prestes a agir com força na vida das pessoas. Em muitas de suas cartas e diálogos espirituais, Padre Pio ensinava que os grandes milagres de Deus não acontecem de forma aleatória ou sem avisos. Há uma preparação espiritual. Há sinais claros, muitas vezes sutis, que indicam que o Senhor está trabalhando silenciosamente nos bastidores. E é exatamente sobre isso que este vídeo trata. Se você sente que está vivendo um tempo de dor, dúvida ou incerteza, saiba que isso pode não ser um fim, mas um prelúdio. Segundo os ensinamentos do Padre Pio, Deus muitas vezes permite que enfrentemos as maiores batalhas justo antes das maiores vitórias. Como ele mesmo dizia, quanto maiores as provações, mais glorioso será o triunfo com a graça de Deus. Este vídeo é um convite para que você desperte espiritualmente e aprenda a discernir os movimentos de Deus na sua vida. Quantas bênçãos já passaram despercebidas porque não estávamos atentos? Quantos sinais de que algo grande estava por vir foram ignorados por causa da correria, da ansiedade ou da falta de fé? Nos próximos minutos, vamos mergulhar juntos em uma jornada espiritual profunda. Vamos conhecer os sinais mais evidentes de que Deus está preparando algo grandioso para você. Não se trata de superstição ou previsões vazias, mas de verdades espirituais fundamentadas na vida e nas palavras de um homem que viveu na presença de Deus, Padre Pio. Também vamos refletir sobre como se preparar interiormente para receber essas graças. Porque não basta reconhecê-las, é preciso estar em estado de prontidão espiritual. O coração precisa estar limpo, a mente focada no céu e a alma aberta à vontade divina. Ao compreender esses sinais, você poderá encontrar sentido no sofrimento, esperança na espera e firmeza na fé. Você perceberá que nada é por acaso e que muitas vezes a tempestade não é um castigo, mas um anúncio de algo novo que está para nascer. Prepare-se. Deus não envia sinais em vão. Se você chegou até aqui, é porque há algo que o céu não quer que você escute. E talvez esta seja a mensagem que faltava para transformar o seu momento de dor em um testemunho de vitória. Quando Deus começa a mover os céus em seu favor, Ele não age com alarde. A sua mão é discreta, mas poderosa. E os primeiros sinais de que algo grandioso está a caminho podem parecer, à primeira vista, confusos ou até mesmo negativos.
Mas para aqueles que vivem com os olhos da fé, como ensinava Padre Pio, nada é sem propósito. Um dos primeiros sinais mais relatados pelos devotos e também mencionados por Padre Pio é o aumento das provações. Isso parece contraditório, porque se Deus está prestes a nos abençoar, as dificuldades aumentam. A resposta está na purificação. Antes de derramar uma graça abundante, Deus nos prepara, nos fortalece e nos limpa espiritualmente. Assim, como o ouro é purificado no fogo, nossas almas também precisam passar pela fornalha das provações. Padre Pio dizia: não temas as provações da vida, pois é nelas que Deus te esculpe. Se você está enfrentando mais obstáculos do que o normal, se parece que tudo está dando errado, isso pode ser um forte indicativo de que Deus está preparando algo grande. A luta que antecede a vitória costuma ser a mais intensa. Outro sinal comum é o sentimento de inquietação interior. Mesmo quando tudo parece estável no exterior, algo dentro de você começa a se mover. Uma insatisfação silenciosa com a vida como está. Uma sensação de que há algo mais esperando por você. Essa inquietude não é ansiedade mundana, mas um chamado do Espírito. É como se a sua alma estivesse sendo acordada por Deus para receber algo novo. Padre Pio dizia que o coração que se agita por algo que ainda não entende já está sendo tocado pelo Espírito Santo. Essa inquietação é muitas vezes o prelúdio da missão. É o início de um chamado que pode mudar sua vida. Outro sinal poderoso é o aumento das intuições e inspirações. Você começa a ter pensamentos diferentes. Ideias que antes não faziam sentido, agora se tornam constantes. Deus começa a sussurrar em sua consciência. Padre Pio alertava que devemos prestar atenção nesses pequenos sopros de inspiração. Muitas vezes é o próprio Espírito Santo nos preparando para agir. Há também a presença mais perceptível do mundo espiritual. Muitos relatam sonhos, visões ou sensações espirituais mais intensas. Padre Pio frequentemente ouvia seu anjo da guarda e aconselhava seus filhos espirituais a estarem atentos aos sinais celestiais. Não se trata de buscar fenômenos, mas de manter o coração sensível à presença de Deus ao redor. Além disso, quando Deus está prestes a agir, Ele começa a afastar pessoas e situações da sua vida. Isso pode ser doloroso. Amizades se enfraquecem, oportunidades aparentemente boas desaparecem, caminhos se fecham. Mas o que parece perda é, na verdade, proteção. Deus está limpando o terreno. Padre Pio ensinava que tudo aquilo que é tirado de você por Deus é, na verdade, um livramento que te prepara para algo melhor. Também é comum surgir um desejo profundo de se reconectar com Deus. Mesmo que você estivesse distante da fé, uma vontade repentina de rezar, confessar-se, voltar à missa ou ler a palavra de Deus brota do coração. Isso não é coincidência, é Deus chamando. Padre Pio dizia que quando a alma volta espontaneamente ao altar, é sinal de que Deus já está com ela. Outro sinal marcante é o silêncio de Deus. Sim, quando Deus se cala, muitas vezes é porque está trabalhando. O silêncio dele não significa ausência, mas profundidade. É como um artesão que, em vez de falar, concentra-se em sua obra. Padre Pio dizia que o silêncio de Deus é o lugar onde ele molda os seus milagres. Por fim, outro sinal forte é o surgimento de pessoas-chave em sua vida. De repente, você encontra alguém que te ajuda espiritualmente, que te aconselha, que te mostra um caminho. Essas pessoas não aparecem por acaso. São enviadas por Deus como parte do plano divino. Padre Pio sempre dizia que Deus envia anjos disfarçados para nos conduzir até onde a graça nos espera. Se você identificou um ou mais desses sinais, saiba, Deus está perto, não ignore. O céu se movimenta em silêncio, mas deixa rastros. E esses rastros estão ao seu redor, dentro de você, no seu dia a dia.
À medida que nos aproximamos do cumprimento das promessas de Deus, os sinais deixam de ser apenas externos e começam a se manifestar no íntimo da alma. Padre Pio, com sua sabedoria espiritual refinada, ensinava que o coração do homem, quando tocado pela graça, começa a perceber realidades que os olhos não veem e que os ouvidos não ouvem. Um dos primeiros sinais interiores é uma paz inexplicável em meio à tempestade. Mesmo quando tudo ao redor parece estar desmoronando, você sente uma serenidade profunda, como se algo dentro de você dissesse: está tudo sob controle. Essa paz não é natural, é sobrenatural. Padre Pio dizia que essa paz é o eco da voz de Deus em nosso espírito. Essa paz, por vezes, é acompanhada de uma convicção interior. Você simplesmente sabe que algo está prestes a acontecer. Não há explicação lógica, mas há uma certeza espiritual. O coração se acalma, a ansiedade se dissolve e uma confiança firme se instala. É como se o Espírito Santo estivesse testemunhando dentro de você que a promessa está próxima. Outro sinal poderoso é o desejo crescente pela santidade. Quando Deus está para realizar algo grande em sua vida, Ele primeiro trabalha sua alma. Você começa a sentir um incômodo com atitudes que antes passavam despercebidas. Palavras, pensamentos e ações que não agradam a Deus começam a pesar no coração. Esse é o Espírito Santo preparando o solo do seu ser para uma nova semente de graça. Padre Pio ensinava que a alma que se purifica espontaneamente está sendo moldada para acolher uma bênção eterna. Não é culpa ou medo, é um chamado ao arrependimento, uma vontade sincera de se aproximar do que é puro, verdadeiro e santo. Outro sinal interior é a oração se tornando mais intensa e viva. Você sente vontade de falar com Deus em qualquer lugar, a qualquer hora. As palavras vêm do coração. A oração já não é um dever, mas um encontro. Isso acontece porque o seu espírito começa a se alinhar com o que o céu está prestes a derramar. Padre Pio dizia que a oração fervorosa é como a aurora de uma grande graça que se aproxima. Quanto mais você ora, mais percebe que Deus está perto, que a resposta está próxima, que o milagre está se formando no silêncio da espera. À medida que esse processo avança, outro sinal aparece: o desapego. Aquilo que antes era essencial começa a perder valor. Coisas materiais, relacionamentos superficiais, distrações, tudo isso vai ficando em segundo plano. Não por obrigação, mas por uma transformação interior. O coração se volta mais para o eterno do que para o passageiro. E esse desapego não é apenas uma renúncia, mas uma libertação. Padre Pio dizia que só pode receber de Deus aquele que solta as mãos do mundo. O desapego prepara a alma para acolher a graça sem obstáculos. Em meio a esse processo, é comum surgir um período de silêncio profundo. Não apenas o silêncio de Deus, mas um recolhimento da alma. Você sente menos necessidade de falar, de se expor, de buscar respostas nos outros. É como se o próprio Espírito Santo te colocasse em um retiro interior. Esse recolhimento é sagrado e não deve ser quebrado à toa. Outro sinal é a intensificação das provações interiores. Você pode sentir tristeza, solidão espiritual ou até mesmo uma sensação de abandono. Mas esses sentimentos não são sinais de que Deus te deixou. Pelo contrário, são experiências místicas profundas que purificam o coração. Padre Pio viveu muitas vezes esse estado que ele chamava de noite escura da alma, onde tudo parecia ausente, mas Deus estava mais presente do que nunca. Durante esse tempo, muitas vezes você será tentado a desistir. As dúvidas vão surgir.
O inimigo vai tentar te fazer acreditar que nada está mudando. Mas é aí que a fé verdadeira deve ser exercida. Padre Pio dizia: a fé, quando tudo parece perdido, é a que mais agrada ao Senhor. Em paralelo, você começa a receber confirmações espirituais. Pode ser uma palavra em uma homilia, uma leitura bíblica que toca o coração de forma direta, ou até mesmo uma oração que parece responder exatamente ao que você estava vivendo. Esses pequenos sinais são como faíscas de esperança que Deus envia para te dizer: eu estou aqui. E então, talvez o sinal mais profundo de todos. O coração começa a esperar com alegria. Mesmo sem saber o que virá, você começa a se sentir feliz, animado, confiante. É como se a alma já soubesse que a graça está às portas. Esse tipo de alegria não é emocional, é espiritual. Ela nasce da certeza de que o céu está se movendo em seu favor. Essa alegria é um dos sinais mais lindos que o próprio Padre Pio reconhecia nas almas que estavam prestes a testemunhar milagres. Ele dizia que o sorriso de uma alma que confia em Deus vale mais que 1000 palavras. Se você está vivendo alguns desses sinais, não os ignore. Não os trate como coincidências ou sensações passageiras. Eles são mensagens espirituais. Eles são toques de Deus dizendo: prepare-se, estou a caminho. Você percebe os sinais, sente que algo está mudando, que Deus está prestes a agir. Mas e agora? O que fazer enquanto o céu se move em seu favor? Padre Pio sempre nos ensinou que a espera ativa é tão sagrada quanto a bênção recebida. Por isso, este é o momento de preparação e não de passividade. O primeiro passo para se preparar é viver na expectativa com fé e não com ansiedade. Muitas pessoas, ao perceberem que Deus está para fazer algo, caem na inquietação, tentando controlar os detalhes do processo. Mas Padre Pio dizia: não se preocupe com o amanhã, viva o hoje com confiança em Deus. Isso significa entregar-se com serenidade, confiar como uma criança confia no Pai. A expectativa cheia de fé é silenciosa, humilde e obediente. Ela espera, mas não exige. Ela ora, mas não cobra. Ela repousa no coração de Deus. Em seguida vem a purificação da intenção. Pergunte-se: por que quero essa bênção? Para glorificar a Deus ou apenas para meu conforto pessoal? Deus não abençoa apenas para nos satisfazer, mas para nos santificar. Se seu desejo estiver alinhado com a vontade divina, a promessa será plena, mas se for movido pelo ego, ela pode ser adiada até que sua alma esteja pronta. Padre Pio ensinava que Deus não dá tudo o que pedimos, mas sempre dá o que nos torna mais próximos dele. A promessa verdadeira vem com um propósito: nos levar à plenitude espiritual. Um terceiro ponto essencial na preparação é a vida de oração constante, não como repetição automática, mas como intimidade profunda. A oração não apressa Deus, mas nos molda para recebê-lo. Ao orar, você ajusta seu coração ao tempo divino. Você começa a compreender que tudo tem um propósito e que o céu nunca se atrasa. Se possível, busque momentos de silêncio. Recolha-se, escute. A oração verdadeira é um diálogo. Muitas vezes, Deus fala conosco não com palavras, mas com paz, com direções internas, com inspirações suaves. Padre Pio dizia que a alma que aprende a ouvir, aprende a entender os caminhos de Deus. Outro ponto indispensável é o perdão. Sim, o perdão abre caminhos. Guardar mágoa bloqueia as bênçãos espirituais. A alma ferida e rancorosa fecha as portas da graça. Se há alguém que você precisa perdoar, ou a si mesmo, este é o momento. Liberte-se. Solte o passado. Padre Pio dizia que o perdão é o sinal mais claro de que Deus está reinando no coração. A confissão regular é outro meio de preparação poderosa. Quando você se confessa com sinceridade, sua alma é purificada.
E uma alma limpa é como um solo fértil, pronto para acolher as sementes da graça. Padre Pio, que passava horas no confessionário, acreditava profundamente no poder restaurador desse sacramento. Ele dizia: a confissão é o abraço de Deus à alma arrependida. Além disso, é importante praticar obediência espiritual. Isso significa seguir as inspirações que Deus coloca no seu coração e obedecer à sua vontade, mesmo quando ela é diferente da sua. Às vezes, Deus pede para esperar, outras vezes para agir, outras ainda para renunciar. Obedecer é confiar mesmo sem compreender. É dizer: faça-se em mim seguindo a tua palavra. Um ponto muitas vezes negligenciado, mas essencial, é o agradecimento antecipado. A gratidão não é apenas uma resposta à bênção recebida, mas uma atitude de fé antes mesmo que ela se manifeste. Agradecer antes de ver é declarar: eu confio em ti, Senhor. Padre Pio dizia: a alma agradecida abre o céu sobre si. E, por fim, prepare-se cultivando atos concretos de caridade e humildade. A bênção que Deus quer te dar não é apenas para você, mas também para tocar outras vidas. Quando você abençoa o próximo, se torna um canal da graça. Quando você serve, Deus derrama mais sobre você. Padre Pio nos lembrava que a humildade e a caridade são as duas asas que levam a alma ao céu. Preparar-se é um ato de amor. É uma demonstração de que você valoriza o que está por vir. É como um noivo que se prepara para o encontro com a noiva. Ele se arruma, se embeleza, se purifica, porque sabe que algo sagrado está por acontecer. E é exatamente isso que Deus quer de você agora. Um coração pronto, uma alma desperta, uma mente renovada. Porque a promessa está próxima, porque o céu está em movimento, e quando chegar a hora que você esteja pronto para dizer: Senhor, estou aqui, faça-se em mim conforme a tua vontade. Até aqui falamos sobre como Deus envia sinais e como podemos nos preparar para receber algo grande. Mas existe uma verdade muitas vezes ignorada. Mesmo com todos os sinais, mesmo com a promessa próxima, você pode atrasar ou até perder aquilo que o céu está pronto para te dar, se certos obstáculos não forem removidos do seu caminho. Padre Pio alertava: não basta querer a graça, é preciso estar disposto a viver de forma que ela possa habitar em você. E é exatamente isso que veremos agora: os bloqueios espirituais, emocionais e comportamentais que podem fechar as portas da promessa. O primeiro e talvez mais perigoso obstáculo é o orgulho espiritual. É quando a pessoa acha que já sabe tudo, que já orou o suficiente, que já se purificou o bastante. O orgulho não permite correção, nem crescimento. Ele nos faz confiar mais na nossa justiça do que na misericórdia divina. Padre Pio dizia que Deus se aproxima do humilde, mas resiste ao soberbo. Um coração fechado pela vaidade pode estar surdo aos sinais de Deus. Outro obstáculo é a falta de perdão, já mencionado como parte da preparação, mas que merece destaque aqui. Quando não perdoamos, criamos uma barreira invisível entre nós e o céu. Carregamos pesos que obscurecem nossa visão espiritual. Você pode orar, jejuar, ir à missa, mas se o rancor ainda estiver presente, a graça pode ser bloqueada. Jesus foi claro: perdoai para que sejais perdoados. Em seguida, temos a dúvida constante, que é diferente da dúvida natural e ocasional. A dúvida constante é aquela que contamina tudo. É a voz que diz: isso nunca vai acontecer comigo. Deus se esqueceu de mim. Não sou digno. Essa dúvida não é humildade, é desconfiança, e ela sufoca a fé. A promessa exige que você creia mesmo quando tudo diz o contrário. Padre Pio nos aconselhava: ore, espere e não se preocupe. A inquietação não serve a Deus. A desobediência à vontade de Deus também atrasa bênçãos. Muitas vezes sabemos o que devemos fazer.
deixar um relacionamento tóxico, mudar de atitude, abandonar um vício, perdoar alguém, mas insistimos no caminho contrário. Como Deus pode agir se estamos resistindo à direção que Ele nos deu? A graça caminha na direção da obediência. Outro bloqueio comum é o apego excessivo ao material. Padre Pio nos lembrava que o apego às coisas do mundo nos impede de enxergar as riquezas espirituais. Isso não quer dizer que você não possa ter bens, mas que eles não devem ter você. A alma apegada ao dinheiro, ao status, ao poder, não está livre para acolher as bênçãos que vêm do céu, porque essas bênçãos requerem desprendimento. E o que dizer da falta de constância na oração e na vida espiritual? Quantas promessas são abortadas porque as pessoas desistem no meio do caminho? Elas oram por um tempo, depois param. Acreditam, depois desanimam. Deus é fiel, mas Ele também espera a fidelidade. O céu não responde à intermitência, Ele responde à perseverança. Existe ainda o pecado escondido e não confessado. Padre Pio via isso em muitos fiéis que procuravam seu conselho. Às vezes a alma deseja a bênção, mas está acorrentada por vícios secretos, por práticas espirituais perigosas ou por um pecado que foi banalizado. A graça não entra em um templo profanado. A confissão sincera, feita com arrependimento, é um caminho seguro de restauração. Também devemos falar da ingratidão. Quantas vezes deixamos de agradecer pelas pequenas vitórias, esperando apenas o milagre grandioso? A alma ingrata fecha os olhos para os sinais cotidianos. Deus deseja ser reconhecido até nos detalhes. A gratidão atrai bênçãos. A indiferença, por outro lado, afasta o favor divino. E não podemos esquecer do medo paralisante. Quando você sente que Deus está prestes a fazer algo, mas ao mesmo tempo se enche de medo, medo de mudar, medo de perder, medo do novo, você pode acabar sabotando a própria promessa. O medo é um inimigo sutil. Ele se veste de prudência, mas muitas vezes é incredulidade disfarçada. Padre Pio nos dizia: quem teme sofrer, já está sofrendo. Por fim, há um obstáculo que poucos reconhecem: a falta de disposição para servir. A promessa de Deus não é um presente apenas para o seu conforto, mas um chamado para você servir aos outros. Quando você fecha o coração ao próximo, quando vive apenas para si, você se desconecta da missão. E uma promessa sem missão se torna estéril. Todos esses obstáculos somados formam uma muralha. Mas não se assuste. O próprio Deus quer te ajudar a derrubá-la. Ele quer que você esteja livre, leve e pronto para o que está por vir. E tudo começa com um simples passo: reconhecer o que precisa ser mudado. Depois disso, com oração, humildade e coragem, os bloqueios caem por terra e o caminho se abre. Você orou, acreditou, lutou contra os seus medos, limpou seu coração, passou pelas provações e venceu os obstáculos. E então, a promessa se cumpre. Aquilo que parecia impossível agora é realidade. A cura chegou, a porta se abriu, a resposta apareceu. Mas e agora? O que você faz quando finalmente recebe aquilo por que tanto esperou? Aqui começa uma nova etapa da vida espiritual, e é exatamente isso que muitos esquecem. Padre Pio dizia: receber a graça é um presente, manter-se digno dela é uma missão. E essa missão começa com a primeira reação, a gratidão sincera e imediata. Quando Deus responde, Ele não espera uma celebração superficial. Ele deseja um coração que o reconheça profundamente. Um simples obrigado não é suficiente. A gratidão verdadeira é uma atitude contínua. É ajoelhar-se com o coração cheio de amor e dizer: Senhor, não sou digno, mas Tu me visitaste. Obrigado por não desistires de mim. A segunda reação diante da promessa cumprida é a humildade renovada.
Muitos se perdem aqui. Acham que a bênção recebida é uma confirmação de sua superioridade espiritual. Esquecem que o favor de Deus não é mérito, mas misericórdia. A alma que reconhece isso cresce em graça. A que se envaidece perde o brilho da promessa. A terceira atitude necessária é a vigilância espiritual. Sim, isso mesmo. Quando a bênção chega, o inimigo intensifica seus ataques. Ele sabe que o cumprimento da promessa pode impactar não só sua vida, mas a de muitos ao seu redor. Por isso, esteja atento, mantenha-se em oração, não relaxe. Padre Pio alertava: a alma que dorme na bonança acordará no meio da tempestade. Depois, vem o comprometimento com a missão que acompanha a promessa. Toda bênção carrega um propósito. A cura não é apenas para seu bem-estar, mas para que você console outros doentes. A prosperidade não é só para seu conforto, mas para que você seja generoso com os que têm menos. O milagre não é só para você se alegrar, mas para que Deus seja glorificado através da sua história. Quando a promessa se cumpre, é o momento de testemunhar. E testemunhar é mais do que contar uma história bonita. É dizer a verdade da caminhada. É mostrar as lágrimas, as esperas, os momentos de quase desistência. O mundo precisa ver que a graça existe, mas que ela também exige entrega. Seu testemunho pode ser a resposta à oração de outra pessoa. E então surge uma questão importante: como manter a bênção ativa na vida? Isso acontece por meio de 3 pilares: obediência, constância e adoração. A obediência é permanecer firme na vontade de Deus mesmo após a conquista. A constância é não abandonar a vida de oração e os hábitos espirituais só porque a tempestade passou. E a adoração é a prática de colocar Deus acima da bênção recebida, porque o bem maior não é a graça, é o próprio Senhor da graça. Também é fundamental praticar a generosidade. Quando você é abençoado, deve tornar-se um canal de bênçãos. Muitas vezes, Deus nos confia graças para que elas circulem, e quanto mais você compartilha, mais você recebe. Isso não é apenas uma lei espiritual, é um sinal de maturidade na fé. Outro ponto importante é aprender a renovar sua aliança com Deus. Mesmo após receber o que queria, continue dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa-me, guia-me, mostra-me o próximo passo. A promessa cumprida não é o fim da jornada, mas o início de uma nova caminhada em um nível mais elevado de confiança. Finalmente, lembre-se de que a promessa cumprida não é garantia de ausência de lutas. O povo de Israel entrou na terra prometida, mas ainda enfrentou gigantes. A bênção não te isenta das batalhas, ela apenas prova que Deus é fiel em todas elas. Por isso, não baixe a guarda. Continue confiando, continue servindo, continue amando. E se você está vivendo esse momento agora, se a bênção finalmente chegou, não tenha medo. Abrace o novo tempo com fé. Diga como o Padre Pio: se Deus me deu isso, é porque Ele me preparou para viver isso. E siga, porque a promessa cumprida é apenas o prenúncio de outras ainda maiores. Talvez o maior erro que muitos cometem depois de receberem uma grande bênção seja achar que não precisam mais da mesma fé, da mesma oração, do mesmo esforço espiritual que os levou até lá. Entram na chamada zona de conforto espiritual, e aí mora o perigo. Padre Pio dizia com firmeza: quando a alma se sente satisfeita demais, o diabo a visita com mais sede. Isso nos alerta que muitas vezes a maior provação vem depois da vitória, porque o coração humano tende a relaxar quando tudo vai bem. Quando estamos lutando, buscamos a Deus com fervor, clamamos, nos ajoelhamos, jejuamos, fazemos promessas, mas depois que a bênção chega, muitos se esquecem do altar onde derramaram suas lágrimas. A Bíblia está fechada, a oração é trocada por outras prioridades.
A vida espiritual entra em piloto automático. Isso é grave. O que Deus mais deseja é relacionamento contínuo e não uma devoção movida apenas pela necessidade. Quando só nos aproximamos dele na dor, estamos tratando o Senhor como um recurso e não como o centro da nossa vida. O afastamento após a bênção é mais comum do que se imagina. É por isso que, ao longo da Bíblia, vemos tantos alertas sobre a constância. Jesus mesmo disse: "Quem perseverar até o fim será salvo." Não basta começar com fé. É preciso permanecer com fé. Quando o povo de Israel saiu do Egito e chegou ao deserto, começou bem. Mas com o tempo, começou a reclamar, a construir bezerros de ouro, a questionar a liderança de Moisés. Por quê? Porque confundiram liberdade com ausência de compromisso espiritual. E isso ainda acontece hoje. Pessoas que, ao alcançarem uma graça, sentem-se livres para esquecer a disciplina, a reverência e a busca pela presença divina. Acham que não precisam mais dos sacramentos, da confissão, da Eucaristia, da oração diária. E então começam a cair, lentamente, sem perceber. É aqui que entra o papel fundamental da autovigilância. Precisamos nos perguntar: estou buscando a Deus apenas pelo que Ele pode me dar ou porque eu o amo acima de todas as coisas? Essa pergunta é um espelho que revela nossa verdadeira motivação. Padre Pio vivia em constante estado de vigilância. Mesmo recebendo graças místicas e milagres incontáveis, ele dizia: "Quanto mais Deus me dá, mais eu preciso me humilhar." Esse é o segredo para não cair após ser abençoado. A humildade contínua. A zona de conforto espiritual também é alimentada pelo orgulho disfarçado. Achamos que conseguimos vencer porque somos fortes, porque temos fé maior que os outros. Nos esquecemos que sem a graça de Deus não somos nada. Essa arrogância sutil destrói mais promessas do que o próprio inimigo. Outro sinal da zona de conforto é a falta de sensibilidade espiritual. A pessoa que antes ouvia Deus claramente, agora se distrai facilmente. O que antes era uma prioridade, como a missa, a adoração, a oração do terço, vira uma opção. E aos poucos, o brilho da fé vai se apagando. Por isso, depois de receber uma bênção, é essencial estabelecer um plano de crescimento espiritual e não apenas de manutenção. Crescer significa aprofundar a fé, intensificar a intimidade com Deus, renovar os compromissos com a vida cristã. Um ótimo exercício é retomar tudo o que foi aprendido no tempo de espera. Rever as anotações, as orações feitas, os versículos que tocaram sua alma. Relembrar o que Deus já falou é uma forma de manter o coração alinhado com o céu. E aqui está um segredo poderoso. A melhor forma de não se afastar de Deus depois da bênção é continuar abençoando outros. Quando usamos nossa vitória para elevar outras pessoas, nosso espírito se mantém ativo, alerta e generoso. Se você foi curado, visite os doentes. Se prosperou, ajude os que precisam. Se foi restaurado, console os que ainda choram. Isso mantém a chama acesa e evita que a fé se acomode. A zona de conforto espiritual também pode ser combatida com uma vida sacramental frequente. Voltar-se para os sacramentos, especialmente a confissão e a Eucaristia, é renovar a força da alma. Padre Pio dizia que a comunhão diária era seu alimento de coragem. Por fim, entenda que a fidelidade depois da bênção é uma prova ainda maior de maturidade espiritual. O verdadeiro cristão não vive de altos e baixos emocionais, mas de compromisso com a verdade. Deus não busca adoradores de ocasião, mas filhos constantes que o amem em todos os tempos. Se você reconhece que entrou numa zona de conforto espiritual, não se culpe, mas também não permaneça aí. Levante-se, retome sua oração, volte para o altar,
reacenda o fogo que havia em você. O mesmo Deus que te abençoou está pronto para renovar seu espírito. A verdadeira bênção que Deus quer nos dar não é apenas um evento isolado, um momento de grande glória, mas sim uma vida inteira marcada por milagres diários. Milagres que muitas vezes passam despercebidos porque nossa alma está apressada ou distraída demais para reconhecê-los. Padre Pio nos ensina que a santidade está na fidelidade às pequenas coisas. É na constância da oração, na humildade diária, na entrega silenciosa dos nossos dias que Deus manifesta seu poder. O grande milagre é viver com fé vibrante, mesmo quando não vemos sinais grandiosos. Para viver essa vida de milagres contínuos, é essencial cultivar uma espiritualidade ativa, aquela que não espera a bênção para agradecer, mas que agradece para receber a bênção, que não busca sinais para crer, mas que crê para reconhecer os sinais que Deus nos envia constantemente. Esse despertar da fé acontece quando entendemos que a presença de Deus está em todos os detalhes, na saúde renovada, no pão na mesa, no abraço de um amigo, na força para recomeçar. São esses milagres diários que nos fortalecem para os grandes desafios. Padre Pio sempre exortava seus filhos espirituais a viverem em atitude de gratitude contínua. Ele dizia que o coração agradecido é um ímã que atrai bênçãos. Por isso, aprenda a contar suas bênçãos todos os dias, mesmo as que parecem pequenas ou invisíveis. Além da gratidão, a fé precisa ser alimentada com a palavra de Deus diariamente. Um coração que lê e medita a Bíblia cresce, se fortalece e se mantém alinhado com o plano divino. É na palavra que encontramos a direção para a nossa caminhada e a força para a espera. Também é fundamental manter um diálogo constante com Deus através da oração. Não apenas pedidos, mas diálogo, sincero, contemplação e silêncio. É na intimidade com Deus que a alma se renova e encontra paz, mesmo nos momentos difíceis. Padre Pio nos deixou o exemplo de uma vida de oração profunda, mesmo com todas as suas dores e desafios. Ele nos lembra que a oração não é um fardo, mas um encontro amoroso com o Pai que nos sustenta. Outra chave para uma vida de milagres contínuos é a prática do amor ao próximo. Cada gesto de bondade, cada palavra de conforto, cada ação generosa são sementes que Deus usa para transformar nosso coração e o mundo ao nosso redor. Quando vivemos o amor genuíno, nos tornamos canais da graça divina e milagres acontecem não só em nossa vida, mas na vida das pessoas que tocamos. Padre Pio era conhecido por sua caridade incansável e essa é uma herança que devemos cultivar. Por fim, o último segredo para manter a fé viva é a perseverança. A jornada espiritual não é feita apenas de vitórias, mas também de provações. Perseverar é continuar firme, mesmo quando os sinais demoram a aparecer, confiando que Deus nunca nos abandona. Não desanime se você ainda não viu o milagre grande que tanto deseja. Confie que Deus está preparando algo além do que você imagina e que Ele age no tempo certo com amor infinito. Permita que cada dia seja uma oportunidade de se abrir para o agir de Deus, reconhecendo seus milagres nas pequenas coisas. Assim, você estará construindo uma vida sólida, cheia de esperança e fé verdadeira. Para encerrar, convido você a uma oração poderosa para fortalecer essa fé, para que seu coração permaneça aberto e receptivo às bênçãos de Deus, grandes e pequenas, todos os dias. A verdadeira bênção que Deus deseja nos conceder não é apenas um evento isolado, um momento grandioso que transforma nossa vida de uma só vez. A maior dádiva é aprender a reconhecer e viver os milagres diários.
aqueles pequenos sinais e graças que passam despercebidos, mas que fortalecem nossa alma e nos preparam para algo ainda maior. Padre Pio, com sua profunda sabedoria espiritual, nos ensina que a santidade se constrói na fidelidade às pequenas coisas do cotidiano, no compromisso diário com a oração e na humildade de um coração aberto. É na constância da entrega silenciosa que Deus manifesta seu poder e seu amor. É comum em nossa caminhada buscarmos sinais visíveis e grandiosos para confirmar nossa fé, mas a verdadeira fé não espera provas. Ela crê para reconhecer os sinais que Deus envia a todo instante. A espiritualidade ativa que devemos cultivar é aquela que agradece antes mesmo de receber, que confia sem ver e que permanece firme mesmo quando o milagre ainda não se manifesta visivelmente. Essa transformação acontece quando aprendemos a perceber a presença divina nos detalhes simples da vida. A saúde renovada a cada manhã, o alimento na mesa, o abraço reconfortante de um amigo, a força que nasce dentro de nós para continuar apesar das dificuldades. Esses milagres diários são o combustível que nos sustenta para enfrentar os desafios maiores que virão. Padre Pio nos alertava para a importância da gratidão contínua. Ele afirmava que um coração agradecido é como um ímã que atrai as bênçãos de Deus. Por isso, mesmo nos momentos de dificuldade, devemos aprender a contar nossas bênçãos, mesmo as que parecem insignificantes. A gratidão nos conecta com a fonte do amor divino e nos mantém alinhados com o plano de Deus para a nossa vida. Além disso, a fé precisa ser alimentada diariamente pela palavra de Deus. Meditar nas Escrituras não é apenas um exercício espiritual, mas um alimento essencial que fortalece o espírito e nos mantém firmes no caminho. É na leitura e na reflexão da Bíblia que encontramos direção, conforto e coragem para esperar o tempo certo das promessas de Deus. Outro ponto fundamental para uma vida de milagres contínuos é o diálogo constante com Deus por meio da oração. Não se trata apenas de pedir, mas de cultivar uma relação íntima e sincera, onde podemos compartilhar nossas angústias, alegrias, dúvidas e esperanças. O silêncio e a contemplação também são formas de ouvir a voz do Senhor e sentir sua presença consoladora. Padre Pio, mesmo sofrendo grandes dores físicas e espirituais, nunca abandonou sua vida de oração profunda. Ele nos mostra que a oração é o maior refúgio do coração e a fonte inesgotável de paz e força para atravessar os momentos difíceis. Além da oração, o amor ao próximo é um canal indispensável para que as bênçãos fluam. Cada ato de bondade, cada palavra de conforto, cada gesto de generosidade é uma semente que Deus usa para transformar o nosso coração e o mundo ao nosso redor. Padre Pio foi conhecido por sua caridade incansável, e essa é uma herança viva que devemos cultivar para viver verdadeiros milagres. Quando amamos genuinamente, nos tornamos instrumentos da graça divina. Assim, não apenas recebemos milagres, mas também os espalhamos, tocando a vida das pessoas que estão próximas a nós. É nesse movimento de entrega e serviço que a fé se fortalece e os milagres se multiplicam. Por fim, o segredo para manter a fé viva e atrair bênçãos todos os dias é a perseverança. A jornada espiritual não é feita apenas de vitórias, mas também de provações. Perseverar significa continuar firme, mesmo quando os sinais demoram a aparecer, confiando que Deus nunca abandona seus filhos. Se hoje você ainda não viu o milagre grandioso que tanto espera, não desanime. Confie que Deus está preparando algo muito maior do que sua mente pode imaginar e que Ele age no tempo certo, com amor infinito e sabedoria perfeita.
Cada dia é uma oportunidade para se abrir mais para a ação de Deus em sua vida, reconhecendo seus milagres nas coisas simples e nas graças invisíveis. Assim, você construirá uma vida sólida, cheia de esperança, fé verdadeira e paz no coração. Oração para fortalecer a fé e atrair as bênçãos diárias. Senhor Deus, fonte de toda vida e bondade, eu me coloco diante de Ti com um coração humilde e cheio de esperança. Ensina-me a reconhecer os milagres diários que Tu derramas sobre mim, mesmo quando são pequenos e discretos. Dá-me um coração agradecido, capaz de ver Tua mão em cada detalhe, em cada amanhecer, em cada sorriso, em cada desafio superado. Renova minha fé, Senhor, para que eu não desanime nas horas difíceis, mas que eu persevere, confiando em Teu amor infinito e na Tua providência. Que a minha vida seja um testemunho vivo do Teu poder e que eu possa espalhar o Teu amor para aqueles que cruzarem meu caminho. Que, como Padre Pio, eu encontre na oração o refúgio e a força, e no amor ao próximo o caminho para a verdadeira santidade. Abre meus olhos para ver Tuas bênçãos e meu coração para aceitar Tua vontade em todos os momentos. Eu creio, Senhor, mesmo sem ver. Eu espero, mesmo na espera. Eu amo, porque Tu és amor. Amém. Ao longo deste vídeo, você descobriu que quando Deus está prestes a lhe dar algo grande, Ele não age de forma abrupta ou inesperada. Ele envia sinais sutis que Padre Pio, com sua sabedoria profunda, nos ensinou a reconhecer com um coração atento e uma fé inabalável. Esses sinais são a prova de que você não está sozinho, que o plano divino para a sua vida está em movimento, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. Lembre-se de que a fé verdadeira é aquela que persiste no silêncio da espera, que agradece antes mesmo de receber e que se fortalece no compromisso diário com a oração, a gratidão e o amor ao próximo. A jornada espiritual não é um caminho fácil, mas é exatamente nela que Deus se manifesta com maior intensidade, preparando-o para as bênçãos que estão por vir. Seja qual for o seu momento, confie que Deus vê cada lágrima, cada esforço e cada oração que você oferece. Ele é fiel para cumprir suas promessas no tempo certo. Não se desanime diante dos obstáculos, pois eles são parte do processo que molda sua fé e sua alma para algo maior. Agora, convido você a fechar seus olhos e abrir seu coração para mais uma oração, pedindo a Deus que fortaleça sua fé, ilumine seu caminho e lhe conceda a paz que só Ele pode dar. Oração final, fortalecendo a esperança e a confiança em Deus Senhor. Deus, Tu és o Deus das promessas cumpridas e dos milagres realizados. Hoje entrego minha vida em Tuas mãos, confiante em Teu amor e Tua misericórdia. Fortalece minha fé para que eu possa esperar com paciência e coragem, agradecendo sempre, mesmo antes de ver o resultado. Ilumina meu caminho, Senhor, para que eu reconheça Teus sinais e siga Teus ensinamentos com humildade e alegria. Que a esperança nunca se apague em meu coração e que eu seja um instrumento do Teu amor neste mundo. Eu creio em Ti, Senhor, e confio que Tu preparas o melhor para minha vida no tempo certo e da maneira perfeita. Amém.